Olá, eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista e cirurgião de coluna, e vou falar para vocês hoje sobre o pós-operatório da cirurgia de escoliose. Bem-vindo ao meu canal, curta, compartilhe, e se você tiver alguma história, alguma dúvida sobre cirurgia de escoliose, você será muito bem-vindo a escrever e comentar isso aqui nesse post. Bom, eu fiquei motivado hoje para falar sobre o pós-operatório de cirurgia de escoliose, que em particular é um tipo de operação que me agrada muito, né? Onde eu fiz a minha formação com o meu doutorado e pós-doutorado sobre o assunto. Gosto de operar, gosto de tratar e gosto de estudar sobre escoliose, em particular escoliose da criança e do adolescente. Bom, mas as pessoas as famílias e os pacientes ficam realmente angustiadas e muito preocupadas quando pensam em relação ao pós-operatório, como vai ser o período internado, quanto tempo isso dura, como são os dias no hospital, como é o retorno para casa e, naturalmente, a recuperação ao longo das semanas e dos meses, como ela se passa de acordo com o tempo. Bom, então, falando de escoliose idiopática, né, eu vou deixar bem claro aqui que a gente vai tentar focar num tipo de escoliose que é a idiopática, né, que é a escoliose mais comum, em primeiro lugar, e é aquela onde não existe nenhum problema anatômico na coluna. Ou seja, as vértebras são todas bem formadas, não há nenhuma outra doença neuromuscular, né, que faça com que a escoliose apareça, mas quando chega próximo, em geral, do estirão de crescimento, por uma questão principalmente genética, a coluna então começa a deformar. A gente está falando aqui tanto de meninos quanto meninas, mas existe uma predominância de meninas para esse tipo de problema, né? Em média, para cada menino com escoliose idiopática, existem 7 meninas com problema. Então é muito mais comum operarmos meninas com escoliose idiopática. Bom, a cirurgia é feita, então, sob anestesia geral, né? Isso para o paciente não sentir, obviamente, nenhum tipo de dor e a gente ter total controle sobre os status clínicos do paciente. E é uma cirurgia que demora em torno de 4 a 6 horas, né? É claro que o tempo cirúrgico depende de cada equipe, de cada cirurgião. Alguns operam mais rápido, outros operam mais lentamente. O que importa é a cirurgia sair como a gente gosta. E também depende do tipo de curva, né? Às vezes as curvas são mais curtas, às vezes são 2 curvas ou até mesmo 3 curvas que têm que ser operadas. E obviamente quanto maior a curva, quanto maior a deformidade em si, a cirurgia acaba sendo um pouco mais longa. Durante a cirurgia, o paciente recebe uma sonda vesical, né? Então por onde a gente controla o débito urinário. Em geral, essa sonda fica pelo menos uns 2 dias até que ela é tirada na enfermaria, no quarto, tá? Após a cirurgia, quando você acordar, né, você provavelmente vai estar numa unidade de terapia intensiva, né? A maioria dos cirurgiões no Brasil opta por fazer pós-operatório de escoliose em UTI. Esse é o meu caso também, o nosso caso. E ao acordar, pode ser que você tenha um pouco da vista turva, né, por conta da medicação que é colocada para ocluir a vista. Isso sai rapidamente. Pode ter um pouquinho de náusea pelas medicações. Você vai ter provavelmente um dreno nas costas, um dreninho de plástico que vai coletar um pouco de sangue da ferida operatória, e esse dreno é retirado depois no quarto. Isso não dói para retirar, é muito simples para fazer a retirada desse dreno. Em geral, o tempo de internação na UTI varia de 1 dia, podendo chegar até 2 dias. Em geral, no primeiro dia, os pacientes saem da UTI e vão para o quarto, né? Frequentemente existe um massageador nas pernas, que isso serve para estimular o sangue nas pernas. Então isso faz um barulho de infla e desinfla durante as primeiras 24 horas. E você vai estar usando uma meia elástica também, provavelmente uma meia branca. Isso vai te acompanhar até o momento da alta. O primeiro dia depois da cirurgia, você vai ficar mais deitada, né, ou deitado se for um menino.
A gente já autoriza ela a levar a cabeceira, se alimentar, pode se movimentar de um lado para o outro, mas o primeiro dia é um dia de mais repouso e medicações. A partir do segundo dia, aí sim a gente já coloca o paciente para sentar na poltrona, em geral no começo do dia, e se a dor estiver bem tolerável com as medicações, a fisioterapia já começa a estimular a marcha, já começa a trocar uns passinhos aí junto com a fisioterapia ainda internada, né? Nesse dia, ou no terceiro, no dia seguinte, o dreno já é retirado, né? As medicações são progressivamente diminuídas, né? Até que no quarto e quinto dia a gente vai retirando a medicação e trocando ela por via oral, né? Comprimidos. E, em geral, a maioria dos pacientes, os adolescentes, recebe alta para casa no quinto dia, andando, muitos com uma faixinha abdominal. Isso é uma preferência do cirurgião. Eu particularmente gosto de usar uma faixa abdominal. E aí o paciente vai para casa para continuar então o seu processo de reabilitação. Existe um retorno pós-operatório para curativo. Os curativos são feitos, hoje em dia, são curativos impermeáveis, que permitem que você tome banho, lave a cabeça, coloque uma roupa bem confortável, sem ter que fazer trocas de curativo todos os dias. A gente faz uma troca no consultório, em média 1 semana, 10 dias após a cirurgia, e quando são feitas então radiografias controle para confirmar que está tudo bem com os seus implantes, com os seus parafusos metálicos. A depender da curva, os esportes são liberados progressivamente após 30 dias, dependendo da curva e da preferência do cirurgião, isso pode ser esticado mais um pouquinho. E com 3 meses, então, quando já existe uma maturação do enxerto ósseo, mais e mais esportes são liberados, né? Em geral, a volta às aulas, né, acontece com 30 dias, né? É impressionante como na escoliose, apesar dos primeiros 7 a 10 dias serem desconfortáveis pela dor, após 1 mês isso melhora bastante, até que os pacientes são liberados para voltar para a aula com 30 dias sem maior risco, sem maior preocupação. Em geral é isso, esse é o começo da reabilitação. Eu poderia ficar falando muito mais tempo, acho que a gente pode até fazer um outro vídeo sobre os meses seguintes, mas esse é um resumo do pós-operatório, logo quando você acordar da cirurgia, e os primeiros dias e semanas após o pós-operatório. Espero que tenha sido útil para vocês. Nós temos mais conteúdos, mais informação sobre escoliose no nosso site. O nosso site vai estar escrito aqui embaixo nos nossos comentários, drgottfried.com.br, e acompanhe aqui também o nosso canal no YouTube, sempre com novidades e informações sobre tratamento clínico, tratamento cirúrgico, reabilitação e novidades sobre coluna vertebral. Até mais!